Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 5. Thank you. Só que precisa tirar aqui para mim não pisar aqui, que eu me conheço. Desliga ali, só desligar aqui para mim não ficar pisando aqui. Aleluia. Quantos vão para casa? Muitos são de fora, amém? Quantos vão para casa revigorados pela presença de Deus? Aleluia. Deus derramou muito nesses dias aqui, irmãos. Diga para esse irmão que está do seu lado: você é responsável por transmitir àqueles que não puderam vir tudo aquilo que você recebeu nesses dias. Aleluia. Deus não chamou você para sentar num banco de uma igreja. Na verdade, Deus nunca chamou você para ir para a igreja. Nunca. Deus chamou você para ser a igreja. E Deus está levantando a igreja dele no Brasil e nas nações, porque a igreja do Senhor, ela é perfeita, porque ela tem a plenitude do Espírito nela. Você não é quem você pensa que você é. Você é quem Deus planejou que você fosse. Ainda que você não esteja entendendo nada, mas você é tudo que Deus planejou. Quando você nasceu, houve uma festa no céu. O Rafael estava dizendo, órfão. Talvez ele não entendia por que ele nasceu daquela maneira, mas foi exatamente daquela maneira que Deus planejou que ele pudesse nascer. O contexto de Moisés, ele nasce num momento que ele não poderia ter nascido. A mãe teve que esconder. Você já pensou uma mãe esconder o filho? A maior alegria de uma mãe é mostrar o filho, mas a mãe de Moisés teve que esconder o filho. Diga para esse irmão que está do seu lado: talvez estar escondido é a estratégia de Deus. Você não entendeu? Eu vou falar de novo. Talvez estar escondido é a estratégia de Deus. Porque Davi ficou escondido. No processo que ele estava escondido, ele pôde enfrentar um leão e uma ursa. Ninguém viu, mas os céus contemplaram o que ele fez. Por isso, irmãos, você não pode vir num ambiente como esse e achar que agora tudo vai mudar na sua vida simplesmente porque você participou de um seminário. Diga para esse irmão que está ao seu lado: Deus deu apenas o start. A partir de hoje é com você. Não é um seminário que vai mudar a sua vida, mas foi tudo aquilo que Deus derramou através dos pastores Heber e os pastores que pregaram aqui. Tudo isso ativou em você algo que Deus já colocou dentro de você. O lugar de estar escondido é o lugar que Deus gera o que Ele precisa para solucionar tudo nessa geração. Davi, estando escondido, pôde ser o rei que Deus sempre sonhou. Davi, estando escondido, pôde ser o rei que Deus sempre sonhou. Deus sonhou com você. Só que Deus, irmãos, Ele não pega uma
Magno 44 e põe na sua mão, entrega para você. Não, você precisa conquistar. O delay está funcionando. Quando Deus lutou com Jacó, irmãos, Deus não tinha na mente dele vencer Jacó. Jacó chegou para lutar com Deus com um caráter de derrotado. O lugar escondido vai mudar a sua realidade. Diga isso: o lugar escondido vai mudar a minha realidade. Quando Deus lutou com Jacó, Deus tinha no coração dele: eu não vou vencer ele, porque ele já é um perdedor. Eu vou mostrar para ele que ele é mais do que vencedor. Você não entendeu nadinha, mas eu vou falar de novo. Olha o sapatinho de fogo, olha. Porque quando Jacó chegou para lutar com Deus, ele já estava cansado daquela estrutura humana que ele estava carregando. E quando Deus lutou com ele, Deus venceria ele com um sopro. Mas Deus estava ensinando ele a lutar e a ser vencedor. Por quê? Porque ele disse assim: você não vai. Irmão, já não tinha mais força para ele, mas ele disse: você não vai enquanto não me abençoar. Aí Deus falou: agora ele entendeu. Agora ele entendeu que sou eu que faço todas as coisas. Por isso, quando você ouvir uma voz dizendo: vem, entra para um quarto, porque o texto de Mateus 6 diz exatamente isso, olha lá. E quando orares, versículo 5: não serei como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Irmãos, eu não tenho lucro nenhum de estar aqui pregando para você. O lucro que eu tenho é quando eu estou lá no meu quarto sozinho, eu e Deus. Alguns aqui depois vão dizer assim: pastor, que palavra. Outros vão dizer: pastor, não entendi nada. Outros vão pedir para tirar foto. Mas não é essa recompensa que eu estou buscando, irmãos. Porque essa recompensa, ela é momentânea, ela é do homem. A de Deus é eterna. Aleluia. Porque o meu maior desejo, irmãos, não é pregar no púlpito. O meu maior desejo é que a minha vida pregue por onde eu passar. Esses dias eu estava almoçando na casa da minha sogra. Eu dei muito trabalho para o meu sogro e para minha sogra. Muito, eu fui muito carnal, irmãos. Ainda tenho muita carne pela frente, mas eu estou orando em línguas, aleluia. Eu dei muito trabalho para minha esposa. Eu entendo porque que o nome dela é Ângela, porque é quase uma anja. Mas eu estava almoçando esses dias e a Giovana resolveu fazer um amigo secreto. Era ano novo, se não me engano, almoço de ano novo. E aí a Giovana: vamos fazer um amigo secreto. Ninguém tinha comprado presente nem nada, mas ela arrumou lá, pegou um monte de presente que ela inventou, pegou tudo que ela achava na minha sogra, ela colocava num negócio, dizia: esse é de fulano e tal. E a gente tinha que falar algo de alguém. E a minha sogra começou a dizer assim: o meu amigo, eu pensava que ele era orgulhoso, mas ele é simples. O meu amigo, ele tem um coração perdoador. Irmãos, ouvi um relatório diferente. Não tem preço. Onde foi o aniversário deles, 44 anos. E ela fez questão de que eu fosse lá adorar e liberar uma palavra. Mas o resultado disso não foi em púlpito. O resultado disso foi lá no meu quarto, onde ninguém me vê, onde papai lutou comigo, puxou minha orelha, onde ele dizia: você é isso, 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 isso e isso.
E ele dizia: eu tenho a saída. O meu Espírito vai levar você a toda verdade. O problema, irmãos, é que nós queremos uma glória, mas não queremos passar por esse caminho de glória. Quando Jesus veio, ele sabia que no caminho dele tinha uma cruz, e que a glória dele seria depois da cruz. Quando a mãe pediu para que ele transformasse a água em vinho, ele disse: mulher, que tenho eu contigo? Não é chegada a minha hora. Não foi isso que eu vim fazer. Eu não vim transformar água em vinho. Eu não vim para que eles ficassem impressionados. Não, no meu caminho tem uma cruz, e eu não abro mão dela. E sabe onde você vai descobrir esse caminho, irmãos? Quando você tiver coragem de entrar para o teu quarto e ficar ali, hora após hora. Romanos 8:26 diz que o Espírito Santo, ele intercede por nós, amém? E depois ele diz que segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Você já levantou suas mãos e disse: pai, eu quero fazer a sua vontade, sim ou não? Mas você não quer fazer a vontade dele, porque se você quisesse, você entrava para um quarto e orava a vontade dele para a sua vida. O segredo de estar onde Deus quer colocar você não é estar com o microfone, nem com o instrumento, e nem nas praças. O segredo é estar escondido. Porque Davi não estava esquecido. Quando Samuel foi procurar o rei na casa de Jessé, muitos dizem: Davi estava lá esquecido, esqueceram de chamar Davi. Não, não, irmãos, Davi era tão escondido que era difícil achar Davi. Eu vou falar de novo, porque você não entendeu isso. Quando algumas pessoas leem aquele texto, pensam: esqueceram de Davi. Não, mano, Davi, ele vivia escondido, assim como Elias vivia escondido. Obadias chegou e disse: como que você me diz para ir lá falar para Acabe que você quer ter com ele? Vai que eu saio daqui, o Espírito te pega e leva você não sei para onde, porque você não tem ouvido que Acabe mandou procurar você em tudo quanto foi canto e ninguém te achou. Ninguém vai te achar, irmãos, se você decidir ser tudo que Deus planejou para você. Elias profetizou: não vai chover. Nos tempos de hoje, muitos vão começar a se aparecer. Está vendo aí? Falei que não ia chover, não está chovendo, cara, sou eu. Onde eu chego, o negócio acontece. A parada é federal, mano. E ainda se acha no direito de cobrar, porque quando eu vou lá na tua igreja, meu irmão, a chapa esquenta, é nóis. Um cachezinho de 10 mil, aleluia. Não, Elias chegou e profetizou e disse: quem fez não fui eu, mas foi segundo a palavra dele. Ele, ó, como diz os goianos, vazou no braquiário, irmão. A gente recebe uma palavra: nossa, recebi uma revelação, irmão, você precisa ouvir minha revelação. Irmão, aquele dia às vezes acabou de comer uma feijoada e você começa a falar para ele: forte, né? Forte é a feijoada que dá fazendo ele dormir, né? Aí você sai de lá assim: ninguém quer me ouvir, porque esse negócio de ouvir e crer é um negócio muito doido. O povo só fica lá chorando não, eu quero um microfone, não, eu quero um violão, não, eu quero fazer alguma coisa. Mas a sua vida não está fazendo nada. Você sobe para tocar, você é o cara, mas você desce, misericórdia. Acabou esse tempo. Quem é aquele fulano? Eu não sei. Rapaz, mas ele, homem, quando ele chega no lugar, muda o ambiente. Quem é ele? Eu não sei. O que ele faz? Rapaz, ele fica escondido.
Se você olhar para ele, ele não é bem da cabeça. Por quê? Porque ele fica lá. Você fala assim, alguém fala assim. Você fica perto dele, você não entende nada. Porque você chega lá e quer conversar de futebol. Mas o que ele contempla é o céu. O que ele contempla é os pés do Senhor. Tem gente preocupada só com as bênçãos. Eu vou para a igreja porque eu fiz uma campanha. Meu Deus, que campanha, meu Deus. A Giovana e a Isabela não precisam fazer nenhuma campanha para pedir dinheiro para mim. Vamos fazer, Isabela e Giovana, vamos fazer uma campanha para a gente pedir dinheiro para o pai. Oh, pai, dá vintão para nós comer lá na lanchonete. Não, ela chega e fala assim: pai, estou com fome. Eu estou na igreja, não sei fazer comida sem nada. Eu tenho que pegar o dinheiro e falar: lá na lanchonete tem. Meu Deus, esse é o meu pai. Irmão, vai na concessionária, senta no carro e diz: é meu, pai. O vendedor vai perguntar: como é que você vai pagar? Eu falei: eu não sei. Mas como que você não sabe? Quem vai pagar é meu pai. Você precisa entender o que está dentro de você, irmão. Quando Jesus encontrou com aquela mulher em João 4, ele disse para ela assim: se conheceras o dom de Deus, e quem é que fala com você? Irmão, você precisa entender que quando você está orando em línguas, você está falando com seu pai. Não, você não entendeu não, entendeu não. Quando você fala em línguas, você não está falando com homens, você está falando com seu pai. Isabela e a Giovana, elas não precisam entender. Eu é que tenho que entender elas. Elas não precisam entender o processo de comer. Não, elas só precisam entender: eu estou com fome. Eu é que tenho que entender como é que elas vão comer. O seu pai sabe tudo a seu respeito. Ele é Deus. Mas você prefere a mão do homem. Oh, vou lá hoje e o pastor vai pôr a mão na minha cabeça. Meu Deus, pastor, põe a mão na minha cabeça. Que quando o senhor põe a mão na minha cabeça, meu Deus, eu até arrepio. Igreja vira boteco. Porque o povo chega assim: pastor, canta aquela. Aquela é boa. Quando o senhor canta aquela, uhul! Como se uma música pudesse mudar alguma coisa em você, irmão. Para de ser sentimental e se torne um homem e uma mulher espiritual. Aí você pensa em adoração, você pensa em música. Não, quando Deus pensa em adoração, Ele pensa na sua voz. Ele pensa na atitude que você tem com Ele. Você pode levantar a mão, irmãos, em meia São Paulo, lotado de gente, sem dizer uma palavra. Você vai expressar mais adoração do que muitos que estão cantando 2 horas aí. Versículo 6, ele diz: tu porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. Aleluia. Até ele, irmão, está no lugar secreto por sua causa. O teu pai que está em secreto, ele arrumou um lugar só seu e dele. Aquele lugar ninguém acha. O teu pai que está em secreto, o diabo não vê, talvez também os anjos não vê, ninguém vê ele, mas ele está ali esperando você entrar nesse lugar.
O problema é que você achava que você tinha que entrar num quarto, mas ele está dizendo assim: não, fecha a porta, porque o lugar que eu vou levar para você é estranho para todo mundo, mas para você vai ser o seu lugar. O lugar que você conquista no quarto é o lugar que você conquista no céu, porque você está entrando nele, na dimensão dele, no que ele criou para você. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração do homem. Esse é o lugar que Deus preparou para você. Nesse lugar, irmão, está tudo pronto. Sabe qual foi o problema de João Batista? É que João Batista sabia quem era Jesus, mas ele não conheceu Jesus. Porque um dia ele falou assim: pergunta lá se ele é o Messias ou se vai vir outro. Sabe por quê? Porque ele não teve experiência com Jesus, porque ele não caminhou com Jesus, porque ele não entrou num lugar secreto com Jesus. Mas Pedro conhecia Jesus, porque onde Jesus estava, Pedro estava lá. Embora tudo aquilo espiritual era muito difícil para Pedro, ainda como carnal, entender. 3 tendas para ficar aqui, porque é a única coisa que ele soube falar. Eu vi 3, vamos fazer tenda para 3. Ele podia ter falado: vamos fazer uma barraca grande e ficar todo mundo num lugar só, mas ele não tinha discernimento daquele mover espiritual naquela época. Porque depois, irmãos, quando ele estava no barco e ele percebeu que ele era Jesus, ele pulou do jeito que ele estava, porque eu encontrei o meu tesouro. Mas João Batista, irmãos, ele ficou apenas com um relatório. João Batista ficou apenas com uma palavra. Ele não experimentou uma palavra. Tem muita gente aqui, irmãos, que tem uma palavra, mas nunca experimentou essa palavra. Quando você diz: crê em Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa, isso é um versículo bíblico para você. Não, irmãos, isso não é um versículo, isso é uma verdade que Deus colocou para você no lugar secreto. Sendo rico se fez pobre para que você seja rico, irmãos. Isso não é uma historinha para você contar para os outros dormir, não. Essa é a sua realidade, queira ou não queira, é a sua realidade. O grande problema, irmãos, é que nós temos que passar da transição de um homem natural para um homem espiritual. Exatamente isso que Jesus fez com Nicodemos. Ele disse: Nicodemos, você conhece muita coisa, mas você é natural. Porque o homem espiritual entende as coisas de Deus, o natural não entende, irmãos. Porque imagina você ficar lá no quarto 2 horas. Você não entende o que você está fazendo. Mas presta atenção, irmãos, porque se você sai daqui entendendo: agora eu vou orar muito em línguas, e aí começa os desafios, porque você começa a caminhar. Diga: o meu caminhar tem uma cruz. Diga: o meu caminhar tem perseguições. O meu caminhar tem difamações. O meu caminhar tem traições. Agora, irmão, você prefere ficar 20 anos num lugar, achando que você está confortável, sendo que tudo que você tem que andar. Só que agora você não vai andar mais sozinho, o Espírito vai andar com você. Por isso ele diz: Ele vos guiará. Sabe qual é o problema, irmãos? É que se você pegar um cego e comprar para ele um labrador, que é guia, o que aquele cego vai fazer? Ele vai confiar, porque ele não consegue enxergar. Então ele vai segurar naquele negócio, que é tipo uma coleira para ele, preparada para cego, e para onde o cachorro levar, ele vai. E exatamente porque você pode enxergar, é que você não confia no Espírito. Porque se você decidir segurar no Espírito e deixar ele guiar você, ainda que o que você esteja vendo seja estranho para você, você não para. Porque você começa a orar em línguas e as coisas começam a acontecer, e parece que tudo começa a ficar ruim para você. Quando eu comecei a orar em 1997, eu tinha 3 carros. Menos da metade do ano eu já não tinha mais nenhum carro. Não deu um ano. E a palavra em 97 é que ele falou: eu vou mudar tudo na sua vida, você vai ver e vai me conhecer. 3 meses depois eu estava sem carro. Eu disse: Deus, o Senhor errou a palavra.
O Senhor não falou que ia tomar tudo. Mas Ele diz: filho, para mim construir o que eu preciso construir, eu preciso derrubar o que você construiu. Você está disposto? Está disposto a perder seu nome? Está disposto a perder título? Mas representar o reino de Deus. Porque o reino não vem de visível aparência, o reino está dentro de nós. Aleluia! Presta atenção, irmãos. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Aí você pensa que Deus vai te abençoar. Nossa, se eu entrar para o quarto, então eu vou receber várias recompensas. Sabe qual é a recompensa que você vai receber? É porque você vai cumprir seu chamado. Já assistiu o filme de Faroeste? Tem lá a foto de um cara, procura-se. Aí fala lá uma recompensa. Para ele ganhar aquela recompensa, ele tem que pegar aquele cidadão e levar e entregar para a justiça, para ele poder pegar aquela recompensa, sim ou não? Para ele pegar aquele cara, geralmente é um bandido perigoso, sim ou não? Ele tem que se virar para pegar aquele cara e levar para lá. Recompensa é o resultado de ter cumprido uma missão. A recompensa de Deus não é te dar carro, casa, não, Ele já te deu isso, irmão. Buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas vos serão. Todas as coisas vos serão. Irmão, fica tranquilo que tem carro correndo para sua mão aí. Tem casa correndo para sua mão. Tem dinheiro correndo para o seu bolso. Tem gente que vai depositar na sua conta essa semana. Você não precisa de carro, você não precisa de dinheiro, você não precisa de roupa. Você precisa cumprir o seu chamado. Sabe por quê? Porque Davi, quando estava debaixo, por detrás das manadas, ele não estava vestido com roupa de rei, irmão. Talvez ele estava vestido com roupa suja. Talvez o cheiro que ele tinha era de esterco de ovelha. Mas ele estava lá escondido. E a recompensa dele estava sendo preparada. Porque quando ele saiu daquele lugar, ele visitou o palácio. Deus deu um jeito dele contemplar o lugar que ele ia viver. Deus pegou ele de trás das manadas e disse: filho, o que eu tenho para você não é isso. Você já enfrentou leão, já enfrentou ursa, você cuidou das ovelhas, você vai cuidar do meu povo. E eu vou mostrar onde você vai morar. Então Davi foi passar uns dias no palácio onde Saul era rei. Talvez você está andando hoje na rua e vê um carro bonito e fala: oh Deus, fica tranquilo, irmãos. Contempla, porque Deus vai colocar você no lugar alto. Mas presta atenção, a maneira de Deus é a maneira de Deus. Talvez um dia você é chamado para orar no lugar e você pensa: agora eu vou ser pastor. Talvez um dia você é chamado para ministrar no lugar, agora eu vou gravar CD. Talvez você ganhe uma música e pense: agora eu vou gravar o CD. Não, irmãos, fica antenado. O tempo a sós com Deus vai deixar você antenado com Ele. Porque a maneira com que Deus honrou Davi foi falando assim: filho, vai levar comida para os guerreiros. Você não tem noção que é isso não, irmãos. Alguns anos atrás o Brasil tinha uma certa influência. Quem não servia o exército já era taxado meio diferente, sim ou não? Algum tempo atrás, quem não ia para o exército, irmãos, e você não serviu o exército, então você não sabe o que é ser verdadeiramente um homem. Toda criança, dava 15 anos, ela já sabia: vou ter que servir o exército. Hoje mudou muito. Não ser guerreiro naquela época, irmão, era sinal de vergonha. Os melhores, diga, de aparência. Os melhores eram selecionados. Davi não foi selecionado. Olharam para Davi e disseram para ele:
cara. E Davi, não, cara, eu dou conta. Eu já matei o leão, já matei uma onça, deixa aí. Cara, você vai morrer rapidinho demais, cara. Talvez alguém perguntou assim: será que tem alguma armadura que cabe nesse menino? Aí alguém falou assim: E aí daqui a pouco o pai fala assim: filho, vai levar marmita para os seus irmãos, leva um queijo para o guarda. Davi saiu para levar a marmita, mas voltou de lá como guerreiro. Porque ninguém teve coragem de enfrentar Golias. A briga não era para Davi, a briga era de Saul. Mas quando Davi chegou naquele lugar, entendeu: agora eu sei porque eu estou aqui. E ele foi lá no templo de Salomão, ele foi na tenda de Saul e disse: deixa eu ir lá. Aí Saul falou: veste a minha roupa. Ele tentou colocar, irmãos, ele não deu conta. Saul deve ter pensado: onde foi que eu amarrei minha égua? Aí ele falou assim: não, eu vou assim mesmo. Eu vou assim mesmo. Mas sem armadura? Como que eu vou fazer? Eu vou sem seminário? Eu vou sem violão? Como eu vou fazer? Eu vou sem oferta? Porque maior que está dentro de você do que o que está no mundo. E aí ele chega e fala assim para aquele gigante: bora começar esse trem logo. E o trem rolava. Ele doido para ir logo pro negócio. E o povo: calma, peraí, vamos ver. Não, deixa eu acabar com esse homem. E alguém fala assim: menino, tu quer morrer? E Davi olhou e falou assim: pai, como é que eu vou fazer? Porque eu não consegui espada. E Deus falou assim: você não foi treinado na lei do homem, você foi treinado no meu poder. Quando Davi olhou para o gigante, ele pensou: mato ele como matei o leão, mato como matei a ursa. E Golias olhava: mandaram um cachorrinho para mim. E os anjos sentados lá em cima: tadinho, se eles conhecessem Davi. Aí talvez um falou assim: eu acho que ele acaba com ele em 5 minutos. Nossa, 5 minutos é muito, 3 segundos é suficiente. Que é isso, Miguel? 3 segundos? Rapaz, o homem é no poder. Aí ele pega o quê? Uma pedra. Irmão, você só precisa de uma verdade. Ela é suficiente para derrubar qualquer gigante. Você não precisa da mão do homem. Você precisa de uma palavra, ainda que seja pequena. Esses últimos dias eu tenho vivido Salmo 16, 8. O Senhor tenho sempre à minha direita. O Senhor tenho sempre a minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Irmãos, tem dia que eu faço assim, ó. Está à minha direita. Às vezes eu vou chegar num lugar. Esses dias eu fui olhar um orçamento de um carro, do meu carro. Aí o cara falou um negócio, eu falei assim: eu arrumo. E o rapaz olha para mim: hã? Eu falei para ele assim: não estou falando com você não. Aí o cara que estava lá falou assim: eu conheço esse cara. Esse cara é pastor. Eu já vivi dele, ele é uma bênção. Aí quando eu fui buscar o carro, o cara me perguntou assim: escuta, você é pastor? Eu falei: também. Por que também? Não, porque se Deus falar para mim que eu sou faxineiro, você é faxineiro. Se Ele falar para mim que eu sou profeta, você é profeta.
falou para mim assim: eu cobrei do senhor 150, mas eu não posso fazer isso com o senhor, porque 50 era meu lucro. E como é que eu vou ganhar do senhor? Eu não posso fazer isso. Não pode sim, meu filho, é um prazer que eu tenho em servir você com essa oferta. Então ela é oferta para você, 50. E ele já começou a contar a vida dele, e eu querendo ir embora, ele lá confessando a vida dele, amém, aleluia, aí eu falei: filho, que você precisa do Espírito Santo, você crê nisso? Eu creio, pastor. Só que você vai passar vergonha aqui, e você não vai ser mais chamado do seu nome. Eles vão chamar você de chapadão do céu. Eu quero, pastor, eu quero. Aí eu perguntei: você é assembleano? Ele disse: não. Eita, meu Deus. Eu falei: começa a orar em outras línguas. Aí ele falou assim: então aquele que você falou naquele dia era ele? Era ele. O Senhor tem sempre a minha presença. Pode vir o que vier contra você, Ele está à sua direita. Eu ainda faço assim, só seguro na mão dele e falei: pai. Irmãos, quando a gente era criança, estava jogando bola. Uma bola nossa, a gente jogava bola na rua, não tinha quadra no prédio. E aí a gente chutando a bola, o guarda julgou que era perigoso, e a bola caiu no pé do guarda. O guarda pegou a bola e pôs do lado do braço. Todo mundo, o que a gente faz? Falou: vou chamar meu pai. Domingo, descansando, bati: pai, pegaram a nossa bola. Quem? O guarda. Irmão, quando meu pai foi para lá, a gente: eita, que ele agora está lascado. E eu sabia que meu pai ia voltar com a bola, irmão. Não foi 2 minutos, meu pai pegou a bola, ele entregou na mão do meu pai. Meu pai chutou para a gente. Eu falei: vai mexer com quem tem pai. Levanta suas mãos e diga: Senhor, obrigado, porque o Senhor é o meu pai. Aleluia! Escuta, ele fala assim no versículo 7: e orando, não useis de vã repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Deus não está chamando você para ficar dentro do quarto: Deus me dá um carro, Deus me dá um casa, Deus me dá um carro, Deus me dá uma esposa, Deus me dá um marido, Deus me dá um trabalho. Não, irmãos, Deus quer conhecer você. Deus não está nem ligando para o que você está falando. Quando você fala em outras línguas, o negócio é mais sério. Mas quando você está lá assim: ninguém me ama, ninguém me quer, Ele não dá moral para isso não. Nada acontece na minha vida, Ele não dá moral para isso não. Porque Ele é seu pai. Ele sabe o que vai acontecer com você. E a oração em línguas é o processo que vai fazer com que você comece a enxergar o lugar que Ele preparou para você. E você vai entender que é necessário passar por um caminho. Na rota de reinado de Davi havia Golias. Na rota de reinado de Jesus havia uma cruz. Na rota de onde Deus vai te glorificar, tem algo que você já venceu. Davi não foi para aquela luta para vencer. Davi já chegou naquela luta vencedor. Não passava no coração dele, nem sequer por um segundo, a hipótese dele ser derrotado. Não passava pela mente, pelo coração de Davi, nem que seja por um segundo, a hipótese dele ser derrotado. Quando ele chegou ali, ele estava doido, irmão, porque havia uma promessa: quem lutar com esse homem, casa com a mulher do rei. Eita, que eu vou casar, meu Deus. E não vai mais pagar imposto. O que tinha que pagar imposto agora vai ficar aqui, oh meu Deus. Casado e cheio da mufufa, é nóis. Deixa eu acabar com esse cara logo. E aí via, talvez aqueles guerreiros segurando Davi: calma menino, não, me salta. É hoje. Irmãos, é hoje que Deus já estabeleceu a sua vitória. É hoje que Deus já estabeleceu a tua vitória.
Talvez você chegou aqui nesse congresso com cara de derrotado, mas deixa eu dizer algo para você: você nunca foi derrotado. Porque no momento que você disse: Jesus, eu te amo, entra no meu coração, a partir daquele momento você ganhou um pai. E agora você tem alguém que pode todas as coisas a seu favor. Todas as coisas. Todas as coisas. Irmãos, essa semana é semana de cair gigante. Essa semana é semana de cair gigante. Essa semana é semana de cair gigantes e nunca mais se levantar, porque a palavra vai arrancar de vez toda e qualquer insubmissão. Aleluia! Tem uma palavra a teu respeito, tem uma palavra a teu respeito, foi liberada, acabou. Você não vive se você não quiser. Você só não vive se você não quiser, porque a palavra já foi liberada a teu respeito. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Irmão, você é ungido de Deus. Você é ungido de Deus. Davi foi ungido, irmãos, por Samuel. Então quando ele chegou lá, tinha uma unção nele, porque Davi tinha uma palavra: você vai reinar. Então ele olhou para aquele gigante e falou assim: escuta, porque ele não podia falar nada. Ele pensou: cara, tu está lutando contra o futuro rei. O teu fim é morte. Talvez Davi deu 5 segundos para ele: cara, vaza no braquiara, porque o negócio vai ficar feio pro seu lado. Mas ele sabia: eu tenho uma promessa. Ele pegou essa promessa, colocou ela. Davi, tu és ungido. Davi, tu és o meu rei. Tu vai governar. Esse gigante está na tua frente, filho. Derruba ele. Se Golias tivesse 2 minutos, ele ia dizer assim: alguém anotou a placa? Se ele tivesse 1 minuto, ele ia dizer: que foi isso? Mas Golias não teve nem jeito de ver nada, irmão. Foi tibuf, daqui a pouco veio um trem. Diga, tibuf. Acabou. Escuta, deixa eu falar algo para você. Levanta as suas mãos bem alto. O gigante caiu. Agora pega a espada e termina o serviço. Chora, cantará, balaço, rocotorroco, lobalandaraço, chocorro. Levanta tuas mãos, chocaranda, labaranda. Termina o serviço. Chocará, balandara, socorroco, lobalandara. Ricatalaba, socorro, balandara, balanda, cantoroba, laba, soquerama, lamalaie. O lugar que você foi envergonhado, é nesse lugar que Deus vai te honrar. Porque quando Davi chegou, eles disseram: o que você está fazendo aqui, cabra? Aqui não é lugar para você não, aqui é lugar para guerreiro. Eu vim trazer marmitinha para vocês. Vocês não querem não? Tu tá fazendo é graça, rapaz. Aqui é lugar para homem. Mas Golias estava gritando lá: tem homem aí? Talvez Davi pensou assim: que homem?
Irmão, tem coisa que só você vai fazer. Deus vai levar você a lugares que você vai chegar e você vai ser a solução daquele problema. Deus vai levar você para lugares onde você vai ser a solução daquele lugar. Campo Grande nunca mais será o mesmo. Nunca mais. Dourados nunca mais será o mesmo. Brasília não vai ser mais a mesma. Aracaju não vai ser mais o mesmo. O Rio não vai ser mais o mesmo. O Espírito Santo não vai ser mais o mesmo. Espírito Santo, cidade, né? Você já imaginou você pregar o Espírito Santo no Espírito Santo? Eita, que é muito chapação, meu Deus. Eita, meu Deus, aí é forte. Agora o problema, irmão, é que você não conhece Deus. Aí você tem vergonha dele. Aí você quer ser o crente certinho. Reverência, pastor. Esse dia o cara chegou: pastor, eu gosto de pregar de gravata. Eu falei: eu gosto de pregar com a Bíblia. Eu sempre prego de terno, eu sempre prego de Bíblia. Porque a unção não está no terno, a unção não está na gravata, a unção está no Espírito. E o mesmo Espírito que estava em Cristo está em mim e em você. Eles vão dizer assim: onde você está aprendendo isso? Aí você vai dizer assim: lá no lugar secreto. Me leva lá. Não tem jeito, porque esse lugar é secreto. Só eu e ele. Mas você também tem um lugar secreto. Descobre isso, irmãos. Deus não quer você num quarto para escravizar você. Agora dizer: agora que você está dentro do quarto, eu vou fazer tudo. Não, irmãos, Deus já fez tudo. Tudo já está pronto. O que Deus quer fazer é te tornar com condições de receber tudo que já é seu. Você acha que eu não quero dar um carro para minhas filhas, irmão? Quando elas fizerem 18 anos, a primeira coisa que eu quero dar para elas é um carro. Está pronto, irmão. Está pronto. Deus não vai fazer, Deus já fez. Agora, o processo de construção não é dele, é seu. Porque ele já fez tudo. Agora você vai condicionar a sua vida a entrar numa verdade que ninguém mais toca em você, porque essa verdade está dentro de você. Você é uma verdade. Me lembra? O verbo se fez carne, e depois ele voltou para o Pai. Então ele ainda é o verbo, ele ainda é a palavra. Por isso ele diz: santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Você é a verdade de Deus nessa geração. Como? Vivendo tudo que Deus já te deu. Não fica na expectativa de receber, irmão. Já é seu. A igreja é aquela que tem um cheque de 10 mil e fica contemplando: eu tenho um cheque de 10 mil. Vence as contas, não consegue pagar. Por que você não paga? Não sei, mas eu tenho um cheque de 10 mil. Como é que eu faço para resolver as coisas? Vai no banco e saca o cheque. Deus já te deu tudo, irmão. Agora para de querer saber como que vai acontecer. Davi não saiu de lá para levar marmita pensando como ia acontecer, não. Davi saiu, irmão, para viver a verdade de Deus para a vida dele. Já João Batista queria entender, ao ponto de perguntar: é ele mesmo? Pedro não.
quando eles estavam falando, o que eles falam de mim? Ele diz, já disse, cara, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Quando houve uma situação, ele disse, olha, está todo mundo abandonado, vocês querem ir também? De jeito nenhum, porque só o Senhor tem. Aonde Deus vai construir isso, irmãos? E orando, não useis de vã repetições. Não, irmãos, fala com Ele. 1 Coríntios 14:2 diz, quem fala em outras línguas não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém entende, mas em espírito fala mistérios. Então você vai aprender, irmãos, a se relacionar com Deus, amém? Diga, Deus é alguém onde eu posso me relacionar. Outra vez, Deus é alguém que eu posso tocar, beijar, ouvir a voz dele. Aleluia. Você vai chegar na sua cidade, irmão, e você vai tirar um tempo para Deus. Você vai entrar para o quarto, fechar a porta e vai descobrir o lugar secreto. E vai descobrir o lugar onde Deus vai estabelecer o que você já é. Davi nasceu rei. Vou falar de novo. Davi nasceu rei. Vou falar de novo. Davi nasceu rei. Ele não se tornou rei, ele se tornou aquilo que Deus planejou para ele no dia que ele nasceu. Porque Davi não fez esforço nenhum para se tornar rei, porque o prazer dele era estar na presença do Pai. Davi nunca sonhou com o trono, Davi sempre sonhou com Deus. Quantos vão orar mais em outras línguas a partir de hoje? Quantos vão entrar para um quarto, vão fechar a porta e vão guardar as verdades de Deus dentro do seu espírito? E os momentos vão acontecer, irmãos. Deus vai dar um jeito para liberar tudo que está dentro de você. Deus já deu jeito das coisas acontecerem na sua vida. Quem vai acelerar o processo? O carro, para andar, você precisa pisar no acelerador. A velocidade não depende do carro, depende de quem aperta o acelerador. Você pode pegar uma Ferrari e andar a 50 km por hora, mas tem gente que vai ter coragem de pisar o acelerador e vai experimentar a velocidade de Deus. A oração em línguas, irmãos, é a velocidade de Deus. Pastor, o que eu faço com o freio? Esquece. Irmão, só acelera. Chocaranda la baranda ra chocorabalanda rabalaba rabalaba checarabalaba tu pegagai, meu irmão. Versículo 8. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que o peçais. Deus não está interessado em te dar coisas. Deus está interessado em você, porque é você que Ele quer dizer: este é meu filho amado, em quem tenho prazer. Deus não quer dizer: este é meu filho amado, que tem carro, que tem casa, porque fui eu que dei para ele. Não. Deus quer dizer: ele é meu filho. Quem mora nos Estados Unidos fala. Quem mora na Alemanha fala. Quem mora no céu fala. Levanta suas mãos e diga: eu não sou daqui, eu sou do céu.
você fala em outras línguas, o reino de Deus está sendo estabelecido. Porque quem passar perto de você vai perceber, ele não é daqui. Eu estava lá em São José do Rio Preto, e aí eu fui entrar na rua, e eu empolguei. Eu comecei, falando alto, irmão. Aí tinha duas pessoas, falaram assim: esse cara deve ser muçulmano. Muçulmano não. Esse cara é da Arábia, assim, coisa assim. Esse cara é da Arábia. Ó. Eu olhei para ele assim, ele viu o cavanhaque. Eu, chagarandalá, marandaranda. E o cara passou assim, tipo assim. Ele percebeu, será que ele fala português? O cara jurava que eu não era daqui. Mas quase que eu falei assim: eu não sou daqui mesmo, não. Eu sou do céu. Reina Deus, reina Deus, para sempre Ele reinará. Reina Deus, reina Deus, para sempre Ele reinará. Essa linguagem vai invadir o Brasil e as nações. Tem uma unção sendo liberada na tua vida. Ergue as tuas mãos e fale em outras línguas. Por onde você colocar a planta dos seus pés, essa linguagem vai invadir. Aí vem. Intimidade sendo liberada na tua vida. Ora pois ora, ora pois ora. Tem passões com Deus, tem passões com Deus, tem passões com Deus, tem passões com Deus. Fogo, 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 Deus. Solta a tua voz em outras línguas. Solta a tua voz em outras línguas. Reina Deus, reina Deus, nos quatro cantos do Brasil, Senhor, reina. Reina Deus, nas nações, Senhor, reina. Ele reinará. Reina Deus, reina na minha vida, Senhor. Reina Deus, para sempre Ele reinará. É assim que Ele vai reinar. Quando você decidir parar muita coisa e ficar dentro do seu quarto orando em outras línguas, em comunhão com a palavra, em comunhão na adoração, no louvor, Deus está mudando a tua agenda nesses dias. Erga bem alto as suas mãos e fale em línguas. Aí vem. O Espírito está batizando você nessa noite. Ele vos batizará
com o Espírito e com fogo, com o Espírito e com fogo. Recebe, 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 recebe. Agora, Deus, toca, toca, Deus. Abraça o irmão do seu lado, de 2 em 2. Libera. Começa a profetizar na vida do teu irmão. Tem uma unção profética sendo liberada aqui nessa noite. Os profetas estão sendo levantados nessa geração. Os mestres estão sendo levantados nessa geração. Os pastores, os evangelistas, os apóstolos. Tem uma explosão acontecendo. Tem uma explosão acontecendo agora. Eu vejo Deus ativando, Deus ativando. Deus está ativando algo novo na tua vida. É tempo de honra. O tempo de vergonha se encerra hoje. Fogo, 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 fogo. Ativa Deus, ativa Deus.
Senhor, meu Salvador, meu Senhor, meu Redentor, vive para sempre, vive para sempre, vive para sempre, vive para sempre, meu Senhor, meu Salvador, meu Senhor, meu Redentor, vive para sempre, vive para sempre, vive para sempre, vive para sempre, e os céus declaram a tua glória, os céus declaram o teu poder, e os céus é Deus, e os céus declaram a tua glória, é Deus, os céus declaram a tua glória, os céus declaram o teu poder, o Filho de Deus, ele vive para sempre, o Filho de Deus, o Filho de Deus, e ele está em mim, Cristo está em mim, eu vivo nele, Cristo está em mim. Essa é a mensagem que o Brasil vai conhecer. Cristo está onde você estiver, não temerá.